Olá, bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui Edmundo conversando mais uma vez com vocês na nossa Escola da Fé, onde a gente despretensiosamente medita um pouco sobre algumas questões que sempre estão na cabeça da gente, sempre estão dando voltas e mais voltas na nossa cabeça, né? E hoje eu queria falar de um assunto bastante interessante, porque vira e mexe ele vem sempre à tona. E eu garanto que nesses momentos de crise, de dificuldade, como a gente está vivendo agora, muita gente tem perguntado isso a respeito, né? Como é que funciona esse negócio de oração? É bem no popular. Eu rezo, 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 mas parece que as coisas não melhoram. Parece que, como diz aquela piadinha, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Como é que é esse negócio, né? Mas você não está sozinho, não. A gente não está sozinho nisso, não. Se você vier aqui, olha só, hein? Na carta de Tiago, está escrito lá, capítulo 4, versículo 2, no finzinho do 2. Ora, não tendes o que queres, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para desperdiçar em vossos prazeres. Mais uma vez, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para desperdiçar em vossos prazeres. Isso está escrito aqui há quase 2000 anos e as pessoas já tinham essa questão. Eu rezo, eu peço e eu não consigo as coisas, né? E isso também fica na minha cabeça, né? A gente ouve muito falar, você não sabe pedir, você não sabe como pedir, você não pede direito, você não pede com fé, né? E tem também a famosa teologia da prosperidade, né? Quer dizer, você pedir com fé, você vai ter tudo, você tem carro, casa, celular, barco, viagem, mulher bonita, marido maravilhoso, emprego, ou seja, às vezes eu penso, e eu já comentei isso com algumas pessoas, que a gente trata Deus como se Deus fosse um tontinho, um bobinho, não é? Ele não conhece o ser humano, então a gente precisa colocá-lo numa cadeira e ficar ali falando para ele: olha, o senhor não entende muito de ser humano, deixa eu explicar para o senhor como é que é. A gente gosta de mesa farta, a gente gosta de saúde, a gente gosta de progresso, a gente gosta e por aí vai, como se ele não soubesse de absolutamente nada e precisasse da gente para que a gente o ensinasse, né? Isso é uma realidade, isso acontece com a gente. Tem uma outra figura de linguagem que eu gosto muito também, que essa se aproxima mais do que a gente devia estar fazendo, não é? Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto por aí um vídeo de um oleiro. Oleiro, o pessoal mais novo não sabe o que é isso, mas oleiro vem de olaria, o pessoal que trabalha a terra, que trabalha o barro. O oleiro era aquela pessoa que fazia o barro. E como é que ele fazia o barro? Me desculpe, fazia o vaso a partir do barro. E como é que ele fazia? Ele pegava procure aí no YouTube, você vai ver, é muito legal. Pegava um pedaço de barro, botava numa mesa redonda, essa mesa ficava circulando, ou porque tinha um motorzinho, ou porque ele rodava com os pés dele, e ele ia moldando o barro para que o barro ganhasse a forma que ele desejasse. E nunca era uma forma ruim, é sempre uma forma bonita. Uma bela jarra, um belo vaso, uma coisa muito bonita, não é? E talvez nós devêssemos nos portar mais como este pedaço de barro na mão do oleiro divino que é Deus, do que do professor que quer ensinar para Deus tudo aquilo que a gente precisa. Mas como é que fica então essa questão de oração? Então eu não posso fazer oração? Eu não posso pedir, eu tenho que ficar quieto e o que vier, veio. E eu fui pesquisar um pouquinho mais. Uma passagem que ela é extremamente conhecida por todo mundo, mas que eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo. Ela está aqui em Lucas. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, oração dos discípulos. Está escrito aqui: Jesus se encontrava orando em certo lugar. E, quando terminou, seus discípulos disseram-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. E ele então passou a ensinar. E eu, como sou muito curioso,
Eu sei que as escrituras, elas não foram escritas em português, né? Não foram, por incrível que pareça, elas não foram escritas em português. Elas não foram escritas tendo o Edmundo em mente, ou tendo a comunidade da São José em mente. Elas foram escritas tendo as comunidades mais próximas que as liam. Provavelmente, talvez não tivesse o escritor do Evangelho a ideia de que isso chegasse 2000 anos depois, com a gente lendo, analisando e pensando, não é? Mas chegou. Chegou porque essa era a vontade do Espírito Santo, essa é a vontade de Deus. Só que a gente precisa ler essas escrituras tendo em mente não como se elas tivessem sido escritas na noite passada pelo padre Valdenício para mim ou para você. Elas foram escritas à luz de vela há 2000 anos para uma comunidade onde vivia a pessoa ou para a comunidade em quem se direcionava aquela leitura, não é? E a gente precisaria ir lá na linguagem original. E eu fui. Eu fui. Eu não sou nenhum grande conhecedor de línguas antigas, grego muito menos, não é? Mas eu sei que 2 mais 2 dá para fazer 4, né? Que nem aquela pessoa fala assim: olha, eu não sou Einstein, não sou físico nem matemático, mas eu sei que 3 mais 3 é 6. Não é? E eu fiz a mesma coisa. Eu fui procurar no escrito original o que que Jesus teria dito que foi colocado aqui como rezar. E vocês sabem que eu cheguei numa palavra que eu não vou repetir agora porque eu me esqueci e não encontrei o papelzinho onde eu tinha anotado, mas essa palavra, como todas as palavras nessas línguas antigas, elas querem dizer muitas coisas. As línguas modernas como as nossas, cada coisa tem uma palavra, não é? Isso faz parte da evolução da língua. Naquele tempo não era assim. Uma palavra queria dizer uma trolelada de coisa. E dependia do momento, da situação e por aí vai. E a palavra que foi utilizada aqui duas vezes, né? Jesus estava fazendo esta coisa quando os discípulos chegaram. E os discípulos falam: "Me ajuda, nos ajuda a fazer esta coisa". Esta palavra, ela significa também, entre muitas outras coisas, relacionar-se. E o que que é se relacionar? Se relacionar é você colocar aquilo que está no seu coração e ouvir aquilo que está no coração de alguém. Imagina a seguinte situação: você sai para passear com a sua namorada ou seu namorado, na primeira noite vocês se sentam e durante os 40 minutos que ficam juntos, você fala sobre você. Olha, eu gosto de cabelo curto, eu gosto de garotas alegres, eu gosto de fubá quente, eu gosto de carro que tem quatro rodas, eu gosto do Corinthians, eu gosto do Palmeiras, eu gosto de café quente, eu gosto de sopa fria, eu gosto. Essa pessoa tem que te amar muito para não dar uma bica em você e nunca mais aparecer, né? A maior parte das pessoas humanas faria isso. Mas esse cara só sabe falar de si, essa menina só sabe falar de si. Então a oração, ela não é um despejar de coisas em cima da outra pessoa. Ela é um relacionamento. Ela é um momento onde você vai trocar ideias com esta pessoa, com este alguém. E olha que coisa maravilhosa. Antes de Jesus Cristo, Deus não era acessível. Deus estava lá no Santo dos Santos. Só um sacerdote podia chegar perto dele uma vez por ano, né? Por esses dias até. E Jesus diz: não, você tem acesso a Deus. Você pode se relacionar com Deus, não é? E como é que eu faço? Como é que a gente faz isso? Perguntam os discípulos. É simples. E Jesus fala: fecha-se no seu quarto, fecha-te no teu quarto. Em uma das traduções está aqui, fecha-te no teu quarto, quer dizer o seguinte, né, a maior parte das casas naquele tempo nem quarto tinham, e porta para fechar então nem tinha. Se tivesse, talvez uma cortina. Fecha-se no seu quarto significa volta para dentro de ti, mas se desliga das coisas que estão ao redor. Se coloca na presença de Deus e conversa com Ele. E se você não sabe o que falar, disse Jesus: eu vou dizer algumas coisas para você falar. E ele então fala para eles um modelinho de conversa, um modelinho de relacionamento, que é o Pai Nosso, esta oração maravilhosa, onde a gente diz o que a gente pensa a respeito de Deus com o coração e a gente pede as coisas para Deus com o coração. Uma coisa muito importante quando a gente vai fazer uma oração
Se a oração não é uma conversa, desculpa, se a oração não é só você vomitar um monte de coisas em cima, imagina o seguinte: você sai com a mesma garota e você leva um caderninho e você começa a ler para ela. Eu gostaria de dizer para você que você é muito bonita e os seus cabelos loiros. Ai, não, isso aqui eu tinha feito para outra menina, essa tem cabelo ruivo. Não é assim. A oração, mesmo que você tenha ela escrita, ela precisa vir de dentro. Palavra por palavra, ela tem que ser meditada. Né? Não adianta você dizer, não vai que nem uma crítica, né? Eu fiz 20 mil Pai Nossos por dia. Tá, que legal. Você meditou em algum deles? Em algum deles você parou para pensar no que você estava falando? Ou foi só uma verborragia interminável? Né? Porque tem gente que infelizmente ainda acredita, e eu até muito tempo também acreditava, que oração como se fosse um feitiço. Entendo o que eu vou dizer agora, Harry Potter, né? Para eles, para os magos, o feitiço são palavras que têm poder. A questão aqui não é a palavra que tem poder, você está se colocando na frente de uma pessoa. E as palavras elas terão poder ou não terão poder de acordo com a sua fé, de acordo com a sua conversa com essa pessoa. Não adianta você sentar e fazer uma oração gigantesca, pedir a intercessão do seu anjo da guarda, se você as faz de forma mecânica. Você não está meditando naquilo que você está falando. Não é? Vamos pegar aqui, por exemplo, seja o Pai Nosso. Pai, santificado seja o teu nome. Talvez para nós não faça muito sentido, mas para os judeus, santificado era aquele que era separado. Ele é tão especial que ele é separado, ele está fora do mundo. Então, Pai, especial seja o seu nome. Pai, grandioso é o teu nome. Especial é o teu nome. Não é? Venha o teu reino, ou seja, venha a nós o seu reino. Nos abramos a este reino. Não é? Seja feita a vossa vontade. As pessoas acham que então seja feita a vossa vontade, eu tenho que ficar quieto esperando as coisas cair do céu. Não, ao contrário, se seja feita a vossa vontade, é que as minhas ações exprimam a tua vontade. Que as minhas ações sejam ações de caridade, de bondade, de amor, de interesse para com o próximo. Aí as minhas ações, de fato, aí eu estarei de fato fazendo a vontade do Pai. Então muda completamente. Eu não vou dizer que se você começar a ajoelhar e rezar desse jeito, 10 minutos depois você vai conseguir tudo. As coisas não funcionam assim. Não é? O tempo de Deus e os objetivos de Deus não são os nossos tempos e os nossos objetivos. O objetivo de Deus é a salvação da humanidade. E às vezes o nosso objetivo é eu pagar as minhas contas no fim do mês. É eu poder salvar um filho que está doente. Quando eu conseguir encaixar esses objetivos, eu conseguir entender o meu papel na salvação, não é? Quando eu conseguir dialogar com Deus nesse sentido, Deus vai dialogar comigo. Deus vai falar comigo. E aí tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que é de fato importante para a minha vida, eu vou conseguir. E você sabe uma coisa muito interessante, não é? Como é que Deus age na vida das pessoas? Ele faz aparecer. Bom, maná só caiu do céu uma vez. Né? De lá para cá não caiu mais maná. Mas Deus age na tua vida a partir da tua fé e a partir do próximo. Um próximo que é tocado por uma oração, um próximo que é tocado pela sua situação, um próximo que lhe estende a mão, que te consegue um emprego, que te consegue uma cesta básica, que te consegue uma cortada de caminho num processo mais complicado para uma consulta importante. É assim que Deus age na tua vida. E é por isso que a gente diz aqui: seja feita a vossa vontade. Ou seja, que as minhas ações sejam ações que de fato reflitam o amor e a bondade de Deus. E como é que eu vou fazer isso? Fazendo o amor e a bondade para aqueles que estão próximos de mim. Quem tem filho aqui deve ter assistido um desenho, uma animação chamado Robôs. Tinha lá um grande robô gordão, fortão, e ele tinha um ditado que ele falava: viu uma oportunidade? Desculpa, viu uma necessidade? Haja, siga adiante. É isso que Deus diz para a gente. Estamos vendo o mundo ao nosso redor. Aonde que eu me encaixo nesse mundo? O que é que eu consigo para ser, através das minhas ações, a ação de graça na vida de uma pessoa? Não é?
Não é legal, não é bacana. A gente começa a perder um pouco daquelas dúvidas que a gente tem. Ah, eu rezo, mas nada acontece. E eu começo a ganhar uma visão diferente de qual é o meu papel no mundo e como é que Deus age nesse mundo. Ele age através da minha fé, ele age através da minha bondade, ele age através da minha vontade. Seja feita a vossa vontade. E como é que a vontade de Deus é feita? É feita através do meu interesse, é feita através do seu interesse e da nossa ação, não é? Então, ao invés da gente ficar só reclamando que a situação está difícil, que a situação está brava, que a situação está ruim, que a gente não consegue as coisas, que a gente pede, pede, pede e não consegue, vamos mudar um pouquinho isso. O que será que Deus está esperando de você nesse momento? Pô, mas eu estou num buraco danado. Ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar, lembra da viúva, né? Da moedinha da viúva. E ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa. É assim que Deus age na nossa vida. É assim que Deus transforma o mundo, tocando no meu coração, tocando no teu coração, fazendo com que o que a gente conversa aqui no Pai Nosso seja de fato meditado a cada minuto. Um Pai Nosso meditado por dia, onde você para em cada frase, em cada oração e se pergunte o que é que Deus, o que é que o Senhor quis e quer dizer para mim nesta estrofe, nesta palavra. E aí você vai fazer o que Jesus estava fazendo lá quando os discípulos o viram. Ele estava se relacionando com Deus. Ele perguntava de Deus quais eram os seus planos e dizia para Deus as suas necessidades. E ele conseguiu. Será que a gente não consegue? Deus não quer de nenhum de nós que se pregue na cruz. Deus quer muito menos. Jesus já fez esse sacrifício, o grande sacrifício. Ele já é vencedor. Ele quer apenas que nós façamos a nossa parte. E a nossa parte às vezes é muito menor do que isso. Vamos mudar. Eu não sou mais o professor que põe um aluno na cadeira e fico, com perdão de uma palavra, vomitando um monte de coisas nas costas e na cabeça dele. Não. Eu sou como aquele barro que se coloca na mão do oleiro e diz: faça-se em mim de acordo com a sua vontade, e que as minhas ações sejam de fato as ações que traduzem o Pai Nosso. Seja feita de acordo com a tua vontade. Beleza? Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.